Graças e paz a todos vocês que estão em casa nos vendo, os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana do Parque das Nações e os demais irmãos que nesse momento estão conosco, participando conosco desse momento tão importante para a vida da Igreja, que é estar nesse santo domingo, nesse santo descanso e poder ser edificado pela palavra de Deus. Em especial, essa manhã, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, fazer uma breve reflexão sobre a última Páscoa de Jesus, e isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Lucas 22, versículos 14 a 20. Lucas 22, 14 a 20. Lucas 22, 14 a 20. Está escrito: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças disso, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Meus irmãos queridos, nós estamos no período da Páscoa e eu quero observar, juntamente com vocês, os elementos que continuam e os que não mais são necessários nessa festa que foi instituída por Deus. E o objetivo aqui é bem simples, é trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Porque o texto que nós acabamos de ler nos descreve a última Páscoa de Jesus juntamente com seus discípulos. E ela nos ajuda a perceber o que é que permanece, o que é que se cumpriu em Cristo e o que ainda haverá de se cumprir. Na Páscoa que Jesus mandou preparar, por certo, havia os elementos que foram descritos, que estão descritos em Êxodo, capítulo 12, nos versículos de 5 a 10. E esses elementos eram a carne de um cordeiro, ou cabrito sem defeito, macho de um ano, morto ao cair ao crepúsculo da tarde. A carne desse carneiro deveria ser bem assada no forno, no fogo, nada cru, nada cozido em água, acompanhada de pães sem fermento e ervas amargas. Nós temos aí um jantar cerimonial, e esse jantar tinha um formato básico. Era uma reunião de família, ou de várias famílias e amigos próximos. Todos estavam ali reunidos para rememorar uma história antiga, a história do povo de Deus que fora escravizado no Egito. Esse jantar não era como os demais. Havia nesse jantar um significado próprio, um significado capaz de levar os seus participantes a rememorar um evento histórico, é verdade, mas um evento com significado espiritual profundo. A Páscoa, portanto, é um memorial que o próprio Deus instituiu. O nosso Deus marcou a vida dos nossos irmãos no passado e fez isso de diversas maneiras. E, em alguns casos, os feitos do Senhor se tornaram parte até mesmo de um calendário religioso. No capítulo 23 de Levítico, a gente pode conhecer aquilo que está descrito como as festas fixas do Senhor. Haviam festas para agradecer a Deus pelo início e pelo fim das colheitas, que era a festa das primícias e a festa das semanas. Havia Pentecostes, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos, o sábado e a Páscoa. Nos dias de festa, a gente precisa perceber que os elementos comuns do dia a dia eram vistos de outra forma. Ou seja, por ocasião da festa, comer pão e beber vinho era completamente diferente do que comer e beber em qualquer outro momento ou época do ano. E a gente sabe disso. Por exemplo,
é muito semelhante ao nosso Natal, em que a gente costuma usar alguns produtos que são típicos dessa época, como, por exemplo, o peru, que nessa época do ano é chamado até mesmo de peru de Natal. Sem falar também naquelas terríveis uva passa que estão presentes em tudo quanto é comida. Uva passa na farofa, uva passa no salpicão, uva passa no arroz, uva passa em absolutamente tudo. Lembrem-se disso quando vocês me convidarem para a ceia de Natal de vocês, tá bom? Agora, de igual forma, uma refeição com carneiro ou cabrito assado, com pão, com vinho, com ervas amargas, não era incomum no cotidiano de uma família israelita daquela época, tá bom? Mas por ocasião da Páscoa, aqueles mesmos elementos tão triviais assumiam um significado tanto histórico quanto um significado também espiritual. E dessa forma, o nosso Senhor escolheu certos elementos. Esses elementos se transformaram em símbolos que estavam carregados de significado, uma espécie de código para comunicar uma mensagem. Um código para comunicar uma mensagem. Mas, infelizmente, meus irmãos, a nossa Páscoa tem concorrentes simbólicos não autorizados. Aliás, concorrentes simbólicos que são deliciosos. Agora, são os ovos de chocolate, os coelhinhos peludos e o pão de mel, aqueles que competem pelos nossos afetos, pelos afetos de consumidores que estão ávidos por doçura, mas, por outro lado, são meio que resistentes à mensagem central da Páscoa. A gente sabe que as lojas, os supermercados, antecipam as suas vendas desses deliciosos chocolates e, com decoração vibrante, cativam a nossa imaginação e, em especial, a imaginação das crianças. E, ao mesmo tempo, essa é uma época de inquietação para muitos cristãos, e por um motivo simples, porque nós precisamos lidar com essa concorrência implacável, irresistível, desses antigos símbolos de religiões de mistério do Oriente Antigo, com as suas ideias de fertilidade, suas ideias de renovação de vida, que estão associadas à figura do ovo e do coelho, presentes na nossa cultura local sobre a Páscoa. Então, não é incomum que cristãos nessa época se indaguem, se perguntem, se inquietem, se comprar chocolate e ao comprar e comer esse chocolate, se estariam de alguma forma participando de um ritual de idolatria. Os cristãos nessa época ficam assim se perguntando a respeito disso. Mas, ao meu ver, isso tudo não passa de uma cortina de fumaça. É uma forma deliberada, e eu até mesmo diria maligna, de desviar o foco da questão, do cerne cristológico que a Páscoa assume. Porque o apóstolo Paulo disse que Cristo é a nossa Páscoa. E graças a Deus, irmãos, que ainda Cristo Jesus permanece presente a despeito de toda essa neblina pagã ou neopagã. O sacrifício do Cordeiro Pascal que foi morto para que a ira do Senhor passasse sem atingir as casas dos que faziam parte do seu povo. Esse cerne permanece. E é interessante até mesmo percebermos o significado no hebraico da palavra Páscoa, que é passar por cima ou pular. A Páscoa, como deve ser, é uma referência ao evento histórico no qual Deus trouxe ao Egito a 10ª praga, como a gente conhece, a praga que matou os primogênitos das casas, as casas que não estavam marcadas pelo sangue do Cordeiro. E as casas que estavam marcadas, a ira do Senhor pulou. A ira do Senhor pulou. É nisso que reside o significado histórico da Páscoa, nesses elementos, que fazem com que, então, a gente rememore a grande libertação do cativeiro egípcio, a vitória sobre os inimigos e o início de uma nação. É importante falar que a Páscoa é uma história verdadeira. E isso porque histórias verdadeiras fortalecem a nossa identidade e também a nossa fé. O que aconteceu no Egito é uma história verdadeira. Ela é narrada. Mas ela é narrada não apenas por leitura, não apenas por palavras, mas ela também
é narrada por meio de um método não verbal que o nosso próprio Deus escolheu. E ele fez isso selecionando certos alimentos representativos da Páscoa. Por isso é que coelhos e ovos não narram a história da nossa libertação. Então, cada um dos alimentos presente naquele jantar de Páscoa que Jesus participou com seus discípulos cumpria também um mandamento divino, reforçava o tema central da festa, que tem significado espiritual. E o tema da festa é da escravidão para a liberdade. Nos dias de Jesus, a nação judaica estava sob o governo do Império Romano, você sabe disso. E assim, a Páscoa era uma festividade que alimentava a esperança de libertação daquele povo. E essa manhã eu lembrei dos nossos irmãos Saed e Clalil. Pensem em como a Páscoa vai ter maior significado para eles que estavam presos e foram libertos exatamente na Páscoa. Agora, meus irmãos, no entanto, a Páscoa aponta para algo além disso, além de uma libertação política, econômica ou social. A mensagem da Páscoa, ela é histórica, fala a respeito da libertação, mas é um tipo daquilo do que Deus realizaria espiritualmente na nossa vida. É por isso que a Páscoa também possui um significado espiritual, exatamente porque tipifica, porque representa, através desse fato histórico, aquilo que o próprio Deus, por intermédio de Moisés, realizou pelo seu povo que estava preso. E, finalmente, realizaria por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. O que muito explica a própria expectativa de Jesus em nosso texto, em realizar aquela Páscoa em especial. É por isso que ele disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Os alimentos presentes também eram muito significativos, uma vez que Deus havia ordenado que fosse uma refeição a ser comida com pressa. Lombo cingido, sandálias nos pés e cajados nas mãos. É o que diz o texto de Êxodo. Então, nós temos o pão sem fermento, de rápido preparo e fácil de comer, para que eles pudessem deixar o Egito com rapidez e se tornar um povo finalmente livre. Também a gente tem a presença das ervas amargas, para que eles recordassem pelo paladar a amargura sofrida pelas mãos dos egípcios, opressores, algozes. E não menos importante, eu diria até mesmo que central, o carneiro ou o cabrito sem defeito, macho, sacrificado no final da tarde, cujo sangue derramado e posto nas vergas e ombreiras da porta seria o sinal de que a ira de Deus passaria e não atingiria o povo. O sinal de que a praga da morte de todos os primogênitos egípcios não afetaria os lares dos judeus. Esse sangue protegeu os judeus e, como decorrência da 10ª e última praga, eles puderam deixar o Egito e ter um novo começo, e ter uma nova história. Essa mensagem é verdadeiramente histórica e é de igual modo espiritual. Mas a Páscoa foi cumprida, isso nós precisamos entender. Ela foi cumprida em seu sentido cerimonial por Jesus. Isso explica, por exemplo, por que a gente não mais precisa sacrificar um cordeiro, comer a sua carne assada, todo mundo vestido e calçado como se fosse sair correndo a qualquer momento. No entanto, nosso Senhor Jesus deixou outros elementos como símbolos para nós, a igreja de todo mundo, para que a gente nessa data rememorasse aquilo que Deus realizou no passado e que, portanto, tem valor para todas as gerações, ainda que alguns elementos não sejam mais necessários. É nessa mesma festa que Jesus dá destaque a dois elementos presentes, porém ele confere importância singular a eles, que é o pão e o vinho. O pão repartido como símbolo de um corpo oferecido por nós, e o cálice como símbolo da nova aliança do seu sangue, o sangue que foi derramado em nosso favor. É por isso que a gente não precisa mais de carne assada de um cordeiro, a gente não precisa de sangue nas portas, a gente não precisa de erva amarga, porque Jesus, quando morreu, cumpriu toda essa lei e ele mesmo foi o cordeiro morto,
cujo sangue derramado fez com que a ira de Deus nos pulasse. Meus irmãos, que a gente ensine isso aos nossos filhos. Que a gente ensine aos nossos filhos que o sabor adocicado do chocolate vai passar. Por isso, ainda que a gente se delicie com os aromas, com os sabores, com as notas de cacau nas mais diversas porcentagens, né, reverendo? 40%, 50%, 80%, que a gente não se esqueça, meus irmãos, de que o terrível gosto amargo da morte foi provado por Jesus em nosso lugar, a fim de que a ira de Deus nos passasse e não nos atingisse. Felizmente, por causa desse cordeiro, a morte nos pulou. Portanto, durante a Páscoa, a gente deve lembrar onde a gente estava, quem nós somos e para onde nós vamos. A gente deve aprender e a gente deve ensinar aos nossos filhos a não arriscarem se esquecer dessas coisas. Porque se a gente se esquecer de que a gente era escravo do pecado enquanto a gente amassava barro para Faraó, se a gente se esquecer de tudo quanto o nosso Senhor fez por nós, até que Deus, por intermédio de um libertador, de um salvador, mudou a nossa situação e nos tornou livres, nos dando a promessa de uma nova herança, uma terra prometida. E assim, meus irmãos, nós somos peregrinos numa terra estranha e nós marchamos em direção à nossa esperança. A gente aprende e deve ensinar aos nossos filhos que Jesus é o protagonista da história. E ele nos ordenou lembrar e ensinar a nós mesmos e aos nossos descendentes a história da escravidão e da libertação dos nossos irmãos do Egito. E para quê? Para que a gente se lembrasse de que o pecado nos escraviza até que o Senhor, como protagonista da nossa salvação, veio ao mundo e deu a sua carne, simbolizada pelo pão, e deu o seu sangue, simbolizado pelo vinho, para nos libertar do cativeiro do pecado. Finalizando, meus irmãos, durante a Páscoa em especial, nós rememoramos o sacrifício de Cristo. Esse sim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele que simplificou a forma pelo qual nós trazemos à nossa memória o fato de que Deus nos libertou, usando dois elementos tão triviais, não é verdade? Dois elementos tão simples, como o pão e o vinho, para simbolizar a sublimidade daquilo que foi oferecido por nós e derramado ao nosso favor, a sua carne rasgada e o seu sangue derramado. Então, aquilo que ocorreu no Egito tipifica o que Deus, por intermédio do seu Filho, realizou em nós e realizou por nós. Assim como aquilo que Jesus instituiu na sua última participação na Páscoa terrena, e isso alimenta a nossa alma com esperanças futuras, mas também isso alegra o nosso ser com a mensagem do seu sacrifício. Lembre-se, então, nessa Páscoa que é diferente para nós, é verdade. Mas lembre-se primeiro que a libertação de Moisés foi maravilhosa, pois ela foi uma salvação da escravidão e das suas amarras. Mas a salvação de Jesus é ainda mais sublime, é ainda maravilhosa, superiormente maravilhosa. E você sabe por quê? Porque ela nos salva do pecado e da sua penalidade. A gente deve lembrar que nós fazemos parte de uma nova família com Deus, cujo símbolo é um cálice de vinho. Lembremos disso. Agora não sois mais forasteiros e nem estrangeiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. É o que Paulo disse escrevendo aos Efésios. De forma que hoje nós temos uma nova história, porque nós tivemos um novo recomeço. Um recomeço, na verdade, através de um libertador supremo, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Irmãos, a Páscoa cumpre-se quando levantaram Jesus na cruz e o crucificaram. Ele levou sobre si os nossos pecados e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós, pecadores, verteu. E nós possamos nos alegrar com o fato de que nós não precisamos mais de um cordeiro morto
nem de ervas amargas, nem de um sangue nas portas. Por isso é que nós podemos nos alegrar com a proclamação dessa maravilhosa libertação, comunicada através de símbolos tão simples como o pão e o vinho, mas tão reais quanto tudo aquilo que Jesus fez ao entregar-se a si mesmo por nós em nosso favor. Que Deus nos abençoe nessa data e que possamos nos alegrar com o fato de que a ira de Deus passou sobre nós sem nos atingir. Nós estamos seguros em Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que foi realizado em nós e em nosso favor. Obrigado, Deus, porque nesse dia nós estamos especialmente em casa, abrigados. Lá fora, o vírus da morte, é verdade, mas aqui dentro, protegido em nossos lares pelo Senhor, nós podemos nos lembrar que o Senhor nos livrou da morte eterna, da condenação. Obrigado pelo sangue de Jesus derramado em nosso favor. Obrigado pelo alimento que o Senhor sempre nos dá. Obrigado pela tua proteção. Obrigado, Jesus, porque podemos, através de símbolos tão simples, rememorar os grandes feitos do Senhor, que nos tornou o seu povo e nos tem abençoado. Abençoe, Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo nesse momento, lembrando-se alegremente de que o Senhor é a nossa Páscoa. Obrigado, Senhor Jesus, por tão grande libertação. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor. Que nós possamos viver em conformidade com essa verdade e glorificarmos o teu nome. E em teu nome nós oramos. Amém.